Fala galerinha, tudo bem? Rui aqui. Então é exatamente o que vocês estão vendo. Hoje um vídeo sobre determinantes. Estou sendo, na verdade, um vídeo para quem já sabe o que é determinantes, porque eu não vou explicar tão bem assim, tipo, certinho desde o começo. Porque assim, eu sei, quando você tem determinantes no ensino médio, sei lá, você fala assim, tipo, é um negócio muito estranho. Você pega assim, você vai, tipo, você pega a matriz, você copia de novo as colunas, você vai fazendo esses produtos e esses são positivos, esses negativos, você soma todo mundo. Aí tem uns negócios, umas propriedades de multiplicação, troca de linha, e ninguém explica o que é, e tipo, isso resolve o sistema linear. E aí, como obviamente eu gosto das coisas bem explicadas, né? Eu acho muito estranho ficar tipo fazendo isso e não dar em nada. Então eu decidi procurar para ver de onde que vem esse negócio, porque quando você troca duas linhas muda o sinal do determinante, essas coisas todas. Então eu vou explicar as propriedades principais, reduzir elas, né, para tipo, às vezes até você pode fazer para, sei lá, para matriz de ordem 3, mas eles falam que isso funciona para matriz de qualquer ordem, né, determinante de uma matriz de qualquer ordem. Então, então como que prova isso? Então a gente vai ver aqui. Então a gente faz assim, começamos definindo o determinante. A gente faz todas as combinações possíveis dos elementos da matriz, que tem um único elemento de cada linha e de cada coluna. Então aqui a gente pegou o primeiro elemento 1, exclui essa linha, essa coluna. Aí eu tenho outra opção, que é o 5, aqui eu tenho a opção 5 e 1. Eu pego o 5, por exemplo, excluo essa linha, essa coluna e dá o 3. A outra opção é pegar o 1, escolher esse 1 aqui, né? E aí só sobra esse 1. Então 1, 5, 3, 1, 1. Você faz isso pro 3, pro 0 também, beleza. E assim por diante. Isso então, como a gente sabe, né, para quem já viu, a gente fazer 1 vezes 5 vezes 3 e vai ter um sinal aqui que a gente vai ver ainda, e vai somar com todos os outros. Então, agora a gente tem que fazer aqui. É, então, por exemplo, se a gente chamar todos os elementos da primeira linha de A, ou segunda de B, etc., é só a gente pegar um número, números, né, da ordem da matriz e fazer todas as combinações possíveis. Então, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, tudo isso. Então, por exemplo, tem um elemento que é o A1, B2, C3, A1, B3, C2 e por aí vai. Por enquanto, a gente vai deixar sempre nessa ordem assim, primeiro o A, depois o B, depois o C, tá? Porque a gente vai ver que vai ser mais fácil. E para você saber quantos que tem, é o N fatorial, quer dizer que essa matriz tem ordem 3, então vai ter 6 elementos. A de 4 vai ser 24, porque é 4 fatorial, né? Se você não sabe o que é fatorial, é só isso, é 3 vezes 2 vezes 1. Aí seria próximo, 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, ok? Tranquilo. Aí a gente vai ter que atribuir sinais a esses elementos. Então isso aqui é atrás do produto, a gente vai fazer o A1 vezes o B2 vezes o C3, e isso daqui a gente vai ou manter o sinal desse produto, ou mudar ele. Então, como a gente faz isso? A gente tem inventado um negócio chamado inversão, que é assim, eu olho para um número, boto os números na ordem, né? São esses números que estavam aqui, dos índices aqui. Por isso que tem que ficar na ordem, é 1, B2, C3, ABC, ABC, ABC. E aí eu escrevi aqui embaixo, quantos números menores do que ele tem depois dele? Então eu falo assim, 1, todos os números depois dele são maiores que ele, então tem zero inversões. Como é par, senão fica positivo. Aí eu pegar outra combinação, 1, 3, 2. Beleza, o 1 todo mundo é maior que ele, mas o 3, o, o 2 é menor que ele. Então tem uma inversão. Aí o dois não, porque não tem ninguém menor que ele. Aí você vai fazendo isso, você vai atribuindo o sinal. Quando for ímpar, é porque o sinal negativo. Quando tiver número par, é o sinal positivo. Por exemplo, aqui, esse aqui seria como se fosse assim, quanto mais inversões tem, mais errado está. Mas também, tipo, do que adianta ser tipo par ou ímpar, né? Mas você faz aqui 3 vezes 2 vezes 1. O 3 tem dois números menores que ele depois dele, e o 2 tem um número menor que ele depois dele. Três inversões, sinal negativo. Então a gente só queria ver aqui, tipo, ver se funciona. A gente sabe que a gente copiou aqui as duas colunas, fazer que nem no ensino médio. Fazer esses termos aqui são positivos. Opa,
já pulei aqui. Esses daqui são negativos, então vamos ver. O 132 tem zero inversões, é esse aqui. A1, 1, 2, 3, zero inversão, é um termo positivo que a gente fazia. Aí pegar aqui o 1, 3, 2 tem uma inversão é negativo. Então 1, 3, 2, beleza, tá descendo aqui é negativo. E aí, vamos fazer, sei lá, mais um aqui. 3, 1, 2, esse penúltimo aqui tem que ser um termo positivo. Então 3, 1, 2, positivo. Aí vocês vão ver que é exatamente o que a gente fazia por uma matriz de ordem 3 e vai funcionar, teoricamente vai funcionar para as outras também. Então a primeira propriedade que a gente vai ver é quando a gente multiplica uma linha do determinante, o determinante tem que ser esse múltiplo do determinante. Então, por exemplo, para aqui a gente não precisa nem do sinal. É só a gente saber que tem um elemento de cada linha, um primeiro termo, vão ser 6 termos, né? Cada termo vai ter k vezes ele mesmo, k vezes ele. Desculpa, tô fazendo errado. K vezes ele. Aí beleza, não vai ter mais nenhum elemento dessa linha aqui. Aí o próximo elemento vai ter, por exemplo, K vezes o A2. Não vai ter mais nada dessa linha. Todo mundo vai ter um elemento dessa primeira linha e só vai ter um. Então é só a gente fazer uma associativa, puxar o K para fora, fica K vezes o que era antes. Não precisa, por isso que eu falei, não precisa nem do sinal, porque tanto faz se é positivo ou negativo, você pode fazer associativo, puxar o K para fora. E aqui a gente fez com 3, mas o argumento serve para qual for a ordem do determinante. E agora a gente vai ter que fazer um negócio um pouquinho diferente. O meu computador está com a luz noturna, mas acho que aqui o C está de uma cor diferente, né? Mas vamos lá. Eu estou pensando o seguinte, se a gente for nessas ordens aqui, e a gente trocar dois números que estão um do lado do outro de lugar, por exemplo, ele trocou o 3 para o 2, mudou o sinal que era positivo ficou negativo. Se eu trocar o 3 com 1 aqui, onde que está 3, 1, 2, aqui o negativo virou positivo. Então, vamos tentar mostrar que sempre que a gente troca dois números adjacentes à palavra de lugar, vai, vai mudar o sinal. Então, a primeira coisa que a gente olha, a gente trocou eles de lugar, o C com o D. E assim, para a galera que está aqui atrás, tanto faz. Porque as inversões de novo, eu pego esse número aqui, quantos números menores do que eles estão para frente. O que tem para trás não importa. Então aqui não mudou nada. E para a galera que está aqui, por exemplo, o B, vamos supor que os dois fossem menores, tá? Eles continuam menores, obviamente, continuam depois dele. Então dá na mesma. Então, para quem está antes deles e depois deles, ok, tudo igual. Então, eu só preciso saber como que aconteceu, o que está acontecendo entre eles, esses dois. Então, vamos fazer duas condições, se o C menor que o D ou o C maior que o D. Por que que não podem ser iguais? Não sei se vocês lembram, porque cada um aqui é um elemento da linha que a gente escolheu. Então, por exemplo, a primeira linha a gente escolheu, sei lá, o 1, da segunda pode ser o 5, aqui o 3, depois o 2, e é só um, a gente escolhe um de cada linha, só que só pode ser um de cada coluna também, né? É aquela eliminação, quando a gente escolhe um elemento, a gente risca a linha, a coluna dele. Então não vai ser nenhum igual. Vão ser os números até chegar na ordem da matriz sem repetir. Então, primeira coisa, se o C é menor que o D. Então, quando a gente chega aqui, a gente vê que o C. O D tanto faz antes ou depois. Não, desculpa. É melhor ler porque o negócio que eu já pensei. Para o C, se o C é menor que o D. Aqui o D era maior que ele, então comparado aqui com aqui tá tudo igual, quer dizer, ele vai ter uma quantidade de números menores que ele aqui. E aqui, como o D é maior que ele, essa quantidade de números menores que ele é igual, certo? Sei lá, tem 5 menores que ele aqui. Eu botei o D antes, não mudou nada. Porque o D não era menor, era maior, então, ok, o número de menores depois dele continua. Mas e pro D? Pro D ele tinha, sei lá, uma quantidade de números menores que ele aqui. Quando eu coloquei ele para cá, ele tem um a mais, que é o C, porque o C é menor que ele. Então tem uma inversão a mais. E no caso contrário, se o C é maior que o D, ele começa, quando eu troco de lugar, o D, que era menor que ele, agora está para cá. Então ele tem um a menos
E para o D tá tudo igual, porque eu botei um número maior na frente dele, frente não, atrás dele, e então também não muda a quantidade de menores depois dele. Então, é sempre a quantidade de menores depois do número. Então, como sendo ele menor ou maior, o que está antes, o sinal sempre inverte, porque a gente sempre tem uma inversão a mais. Então, se for par, vai ficar ímpar, se for ímpar, vai ficar par, então sempre muda o sinal. Agora, a gente pode fazer para números não adjacentes. Então, acho que é o C aqui, né? Agora eu não lembro. Eu vou olhar aqui, peraí. É o C, beleza. Porque eu não tô vendo as cores porque tá com a luz noturna, mas eu quero trocar o C para ficar no lugar do H, o H para ficar no lugar do C. Então, vamos fazer assim. Eu vou supor que eu vou trocando de um em um, né? O H com G, aí o H vai ficar aqui. O H com F, até chegar no lugar do C. E a gente vai supor que precisa de N trocas para chegar nessa situação aqui. Eu só marquei aqui o G para saber que é onde a gente vai pôr o C depois. Mas quando a gente está uma antes desta, o que acontece? A gente troca o H com o C e a gente já aproxima o C um pouquinho mais perto de onde ele estava. Certo? Por exemplo, a gente tinha que, o H teve que ir da décima aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, nada a ver, 8. Eu não sei qual o lugar das letras de cor, assim, tipo, se o J é a décima, né? Isso acho que eu lembro. Então o H teve que vir da oitava para a terceira e a gente chegou aqui. Então o C, ele não vai ter que vir da terceira para a oitava, só da quarta para a oitava. Então ele vai precisar de um a menos. Então se eu precisei de 8 trocas, né? Eu fui fazendo um por um. H com G, H com F, lá. Você precisou de N trocas para ver daqui para cá. Você vai precisar de N menos uma trocas para chegar no lugar do H. Chegar onde a gente quer. Então, N mais N menos 1 é um número ímpar. Então o sinal troca também. Se a gente quiser trocar então dois números de lugares, vai só trocar o sinal também. Então, a gente pode fazer agora a propriedade da troca das linhas. Escrevi matriz. Ah, que saco, mas tudo bem. Vamos escrever o mesmo termo nas duas matrizes e ver como muda o sinal. Quer dizer, aqui está como determinante, né? Mas você entende, é determinante de uma matriz. Então, se eu falo de um determinante, eu posso escrever a matriz que deu origem a ele, e uma matriz tem um determinante ligado a ele, né? Se ela for quadrada. Então, eu estou usando os termos meio como se fossem iguais, mas não é, tá? Então, eu tenho, por exemplo, um elemento aqui, A1, B2, C3. É esse elemento aqui da diagonal, aqui é positivo. Para ser igual a ele, tem que ser um termo, tem que ter os mesmos elementos, né? 1, B2, C3, o produto é o mesmo. Mas, a gente tem que botar na ordem das linhas. Nessa matriz aqui, a primeira linha é B. Então, eu tenho que colocar B2 a 1, C3, para ficar igual. Porque, por exemplo, se eu fizer eu vou fazer as inversões, por exemplo, eu pego esse termo aqui, B1 a 2 C3. A gente sabe que ele é positivo, quando eu faço aqui essa diagonal principal. Mas se eu escrever A2, B1, C3, vai aparecer como se fosse negativo. Porque nessa coluna aqui, nessa matriz aqui, beleza. A primeira linha corresponde ao A. Então eu coloco primeiro os termos do A, depois o segundo, que é o termo ligado ao B, depois o terceiro, que é o termo ligado ao C. Mas nessa linha aqui, a primeira linha, essa matriz aqui, a primeira linha é o B. Então eu coloco primeiro o B, depois o A, depois o C. E se você perceber aqui, o que acontece é que, bom, vamos ver primeiro, né? B2. Vamos fazer B2 a 1 C3. Aqui não dá para olhar, mas se a gente tivesse escrito aqui as duas colunas aqui, seria o B2, o A1, C3. Tem gente que faz assim, eu acho, B2. Aí você vai uma linha e uma casa para cá, A1. Aí uma linha e uma casa para cá seria aqui, C3. Ou se você preferir, o 2 tem um número menor que ele, depois, só um, né? O 1, ok, nada, e o 3 nada também. Então ele tem uma inversão, então esse termo é negativo. Então a gente viu que um termo positivo virou negativo. Mas vamos tentar generalizar. Ah, não, acho que eu fiz. É, beleza.
Porque isso aqui é basicamente assim, o termo que era o primeiro virou, sei lá, o terceiro, por exemplo. Então é exatamente o que a gente fez aqui, trocar duas, dois termos aqui. O, esse um que estava na primeira posição foi para a segunda, o termo que estava na segunda foi para a primeira, não precisando ser adjacente, né? Então é só trocar o sinal. Quando a gente troca linhas, então a gente troca o sinal. E aí vem uma bem legal, que se você tentar fazer ela desse jeito é bem fácil de demonstrar. Eu tenho duas linhas iguais, eu vou trocar as duas linhas de lugar. E aí já está trocado já. Então, mas é o mesmo determinante. Não mudou nada. Então, se trocar aqui a primeira com a terceira que são iguais, a gente tem que o determinante dessa matriz é igual ao negativo dela mesma. Então ele tem que ser igual a zero. Está provado aí então por que duas linhas iguais o determinante é igual a zero. Aí eu escrevi o textinho, porém a última propriedade nos garante que o sinal deve ser oposto, então o determinante é igual a zero. Beleza. Nossa, foi rápido esse vídeo. Então a gente definiu o determinante, provamos a propriedade do o produto da linha por uma constante e a propriedade da troca de linhas, e a partir dela a gente provou o que acontece quando as linhas são iguais. Então, a linha vezes uma constante é a constante vezes o determinante, troca de linhas não muda o sinal, linhas iguais o determinante é igual a zero. Então, tinha mais um slide. A gente para os próximos vídeos, eu quero chegar até a regra de Cramer para qualquer que seja a ordem. Então a gente vai fazer a matriz transposta, a soma de linhas, a expansão por cofatores, produto de matrizes, matriz inversa e regra de Cramer. Então, valeu, até mais. Espero que você tenham gostado, espero que tenham animado para os outros vídeos e pode curtir, se inscrever no canal, fica à vontade.